Olá para você que está nos assistindo aqui pelo online. Eu sou a professora Nathalie Ritter. Nós vamos estar juntos aí na disciplina de Direito Administrativo, presente aí no seu edital. Dentro dessa disciplina, dentro dos diversos tópicos que nós vamos estudar juntos, um conteúdo é a nossa Lei de Acesso à Informação, que é o conteúdo que nós vamos visualizar hoje aqui juntos, certo? A Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, ela é uma lei relativamente nova, ali ela tem um período de tempo que ela já está em vigor, já tem uns 10 anos, mas ela já teve uma carga de diversas alterações durante a sua vigência, nesses 10 anos de vigência que ela possui, tá? Porém, ela foi uma lei sancionada pós-Constituição de 88. Então, vocês vão visualizar que ela se adequa às previsões constitucionais, coisa que em outras legislações nós temos que fazer adequações com jurisprudências, com posicionamentos aí, né, dos tribunais para que eles se adequem às disposições constitucionais de 88, correto? Então, nós vamos estudar juntos, vamos dar o andamento aí nesses próximos blocos dessa lei de acesso à informação. Primeira coisa que eu preciso passar para vocês com relação à lei de acesso à informação é o seu conceito. Para que nós temos aí, para que foi editada essa lei em 2011? Lá na Constituição Federal de 88, no nosso artigo 5º, já eu vou colocar aqui para vocês, para a gente ler junto, acompanhar juntos, temos uma disposição constitucional que fala que é direito seu, lá no artigo 5º, de ter acesso a informações. Mas para isso, para que você tenha acesso a uma informação, isso precisa ser regulamentado, porque não é qualquer coisa que você pode saber, certo? Porque a gente tem que respeitar certos limites. Então, em 2011 foi editada aí essa nossa lei de acesso à informação, tá? Então, o que é essa lei nossa de acesso à informação? Qual o conceito que nós possuímos aí desta lei? Ela é uma lei que vai regulamentar, certo? O direito que a gente possui, então é um direito seu, como eu informei aí para vocês, presente lá no artigo 5º, previsto aonde? Na nossa Constituição Federal, de solicitar e receber o quê? Informações que são publicadas, que são produzidas pelos órgãos públicos. Seja sobre você, seja sobre terceiros, você tem direito ao acesso, seja até mesmo sobre a organização da administração, o trabalho que é feito da administração, certo? Então, o primeiro passo que a gente tem para entender é isso, ela vem regulamentar um direito constitucional. Então, acompanha aqui comigo na tela, olha o artigo 5º, lá no nosso inciso 33 da Constituição, certo? Onde fala o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou seja, de interesse coletivo ou geral, que serão aí prestados no prazo estabelecido em lei. Então, olha só, a Constituição falando pra gente que uma lei vai trazer o prazo, sob pena de responsabilidade. Responsabilidade de quem? Responsabilidade do Estado, que, já que você tem o direito a ter o acesso a essa informação, se ele não te dá essa informação, o Estado precisa ser responsabilizado. Por que ele está limitando um direito constitucional seu, certo? Mas olha a outra parte importante, olha o que está grifado aqui em vermelho para vocês aí em tela. Ressalvadas aquelas informações cujo o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Esse artigo 5º, então, é o que vai dar base aí para todo o nosso estudo daqui em diante. Por quê? Se tem a previsão na Constituição, se está disposto ali falando que é um direito seu, não basta nós possuirmos esse direito, nós como coletividade, mas o Estado tem a obrigação. Então, o que a gente vai tratar primeiro? Essa parte conceitual, quais os seus direitos de informação, quem tem direito e principalmente esse último tópico, essa última parte aí do artigo que nós lemos, as ressalvas, as exceções. E como nós sabemos, no direito nós temos as regras, mas as exceções é o que importa principalmente para o seu concurso, certo? Então, olha só, é um dever do Estado garantir esse acesso à informação, certo? Mediante procedimentos que vão ser objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.
Olha só o que eu estou dizendo aqui para vocês, que é dever do Estado garantir esse direito seu que você possui de acesso à informação. E essa informação, ela tem que ser clara. Por quê? Não é todo mundo que possui, né, às vezes, um conhecimento jurídico para conseguir compreender o que está sendo exposto ali, certo? Então, a gente está aqui diante principalmente de um princípio constitucional, que está lá também no artigo 37 da Constituição, né, que nós estudamos aí no direito administrativo, que é o princípio da publicidade. O princípio da publicidade, ele fala que a administração tem o dever de dar publicidade aos seus atos. Ela tem o dever de expor. E muito além de ter o dever de publicar, no sentido de dar eficácia para o ato que está sendo praticado, ele também precisa expor de forma transparente, onde você, se você procurar uma informação, você tem o direito a ter esse acesso. Por isso, meus amores, que foi criado os portais da transparência, tá? Por quê? Para que, se você, cidadão, você quer uma informação, você quer ter acesso aí a um dado, alguma informação, você consegue entrar lá no portal da transparência e visualizar, tá? Então, é um exemplo aí que a gente tem, esses portais da transparência, do Estado deste dever, que a gente falou aqui, ó, é dever do Estado, tá? Garantir esse direito ao acesso, certinho? Então, a gente percebeu que isso aqui é um dever que o Estado possui, né? O dever que o Estado tem, presente lá na Constituição, de dar acesso a essas informações para você. Outro dado importante que nós temos aí, logo lá no início da nossa lei de acesso à informação, que é proibido. Olha o que aqui está de vermelhinho aí para vocês, tá? Essas palavras em vermelho, elas não estão em vermelho à toa, tá, meus amores? É para auxiliar a memória visual de vocês com relação às palavras preferencialmente, exclusivamente, vedado. São palavras-chave que pegam vocês na hora da prova, tá? Então, olha só, é proibido exigir que o solicitante informe os motivos. Por que eu estou solicitando essa informação? Não importa, certo? Então, é um direito meu, eu não preciso explicar para a administração por que eu quero essa informação. Então, o direito à informação, ela é um direito de todos, é assegurado a todo mundo e você não precisa explicar. Então, está falando de forma expressa que é vedado à administração exigir os motivos pelo qual você quer aquela informação, aquele dado. Você não precisa explicar para eles por quê. Esse tópicozinho aqui, meus amores, é aquele tópico assim, ó, show de bola de cair em prova objetiva para vocês, tá? Dizendo que a administração pode solicitar o motivo. Não, ela não pode. É vedado a solicitação dos motivos do porquê você quer ter acesso a essa informação, certo? Porém, quer dizer, professora, aqui, de qualquer situação que nós temos aí, dentro dessas situações que é vedado, quer dizer que eu não posso perguntar, eu não posso saber. Vocês vão vivenciar isso muito no dia a dia de vocês como servidores públicos, como agentes públicos, no sentido de uma pessoa chega até você no órgão onde você trabalha e essa pessoa ela quer uma informação. Para você conseguir passar esta informação para ela ou até mesmo encaminhar o pedido que ela está solicitando, às vezes você vai precisar dialogar e entender qual é a demanda que ela quer. Mas isso não vai entrar dentro da privacidade dela, tá? Resguardando sempre aí a privacidade, porque se a pessoa não quiser explicar, ela não precisa. Então, você pode sim dialogar com o cidadão para entender qual é o interesse que ele possui. Qual é o objetivo de você dialogar, de você questionar, de tentar entender? Conseguir orientar ele, né, da forma mais adequada. Olha só, fornecer a informação mais adequada para aquela solicitação, para essa solicitação que esse cidadão está fazendo para você. Você, como agente público, vai vivenciar isso todos os dias. Então, vamos lá. Vamos lembrando que todo mundo tem direito a acesso a informações
seja de interesse particular, seja de interesse da coletividade como um todo, certo? Qualquer pessoa pode solicitar essas informações, é a nossa regra, o Estado tem o dever de cumprir essa regra, de facilitar o acesso a essa informação, tá? Por meio de pontos de acesso a essas informações, como, por exemplo, o portal da transparência. O Estado não pode perguntar para você o motivo do porquê você está solicitando aquela informação, mas ele pode e deve dialogar com o cidadão a fim de entender qual é a demanda que ele possui daquela informação para poder orientá-lo da melhor maneira possível, né? Para poder adequar aí a essa eficácia que nós temos, certinho? Beleza, então. Então nós chegamos a essa conclusão. Agora, o que a gente precisa compreender? Quem, professora, vai estar subordinado a essa lei de acesso à informação? Quem deve cumprir essa obrigatoriedade de abrir a informação quando o cidadão solicitar? Aí, obviamente, né, nós temos aí a administração pública num sentido amplo, como um todo. Vocês vão visualizar aí que nós temos os órgãos da nossa administração direta. Pessoal, vamos lembrar quem é a administração direta para vocês conseguirem compreender? É o nosso MEDO. M de municípios, estados, Distrito Federal e a União. Então, o MEDO são essas entidades da administração direta que compõem aí, né, no âmbito do seu poder executivo, legislativo ou judiciário. Então, independente de qual âmbito que seja dos três poderes, você deve cumprir com essa obrigação. Então, o município, o Estado, o Distrito Federal ou a União, em qualquer um dos seus órgãos, seja do Poder Executivo, seja do Legislativo, seja do Judiciário, ele tem a obrigação, ele está sujeito, submetido a essa lei de informação, certo? Quem mais, professora, tem essa obrigatoriedade aí de cumprir o que está disposto nessa lei? Os integrantes da nossa administração indireta. Vamos relembrar quem são a nossa administração indireta? São as fundações, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. A sociedade de economia mista e as empresas públicas, que são de direito privado, mesmo elas sendo empresas estatais, elas estão sujeitas a essa legislação, né? Não importa se elas são reguladas pelo direito privado, elas também têm a obrigatoriedade de prestar as informações quando solicitado por um cidadão. As fundações que nós temos aí e as autarquias também precisam, né, dar essas informações quando elas forem solicitadas. Beleza, além dos entes da administração direta, da administração indireta, quem mais, professor, está sujeito? Ministério Público, obviamente, né? Um órgão aí que, apesar de ser um órgão autônomo, independente, isso quer dizer que ele não tem vinculação com nenhum dos três poderes da República, certo? Ele também está sujeito a essa lei, assim como as Cortes de Contas, Tribunal de Contas da União, do Estado, do município, certo? Também estão. E as entidades privadas sem fins lucrativos. Mas são aquelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam alguma subvenção por parte do Estado. São aquelas entidades que, embora privadas, recebem dinheiro público. Aí vem a dica show para você se lembrar na hora da prova quem está submetido à lei de acesso à informação. Falou que dentro dessa entidade, de alguma maneira, tem dinheiro público, tem verba pública, essas pessoas jurídicas estão sujeitas à lei de acesso à informação. Sabe por quê? Porque se tem dinheiro público, essas entidades elas têm obrigação de falar, por exemplo, aonde elas estão gastando esse dinheiro, certo? Então essas entidades, mesmo sendo privadas, se entrou dinheiro público de alguma maneira nelas, elas têm essa obrigação de prestar contas. E como que essas entidades vão prestar conta? Prestar conta para quem, gente? Para nós, para a coletividade, né? Prestar contas para a gente. O dinheiro é nosso, o dinheiro é público, o dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Então,
Então, elas têm obrigatoriedade. É um dos exemplos aí de acesso a essas informações. Como que essas entidades, elas vão gastar o meu e o seu dinheiro, certo? Então, vocês percebem que, embora entidades, às vezes, de direito público ou até mesmo entidades de direito privado, como nós vimos aqui, todas elas têm essa obrigatoriedade de estarem subordinadas a essa lei de acesso à informação, certo? Como que nós vamos verificar a lei de acesso à informação? Como já comentei com vocês lá no início aí da aula, a lei de acesso à informação, ela deriva exatamente do princípio da publicidade. Olha só o que está disposto aqui pra gente. O dever de publicidade dessas entidades, ela está prevista aí exatamente nessa questão de dar publicidade a como está sendo aplicada os recursos públicos, por exemplo, certo? Então, a gente percebe que essa lei da informação, ela veio regulamentar exatamente esse princípio constitucional expresso lá do artigo 37, do caput do nosso artigo 37, que é o princípio da publicidade, certinho? Deve o quê? Além dessas informações, o que mais essas entidades elas têm obrigatoriedade de fazer aí pra gente? Elas têm essas obrigatoriedades de, por exemplo, assegurar uma gestão transparente das informações, gerando sempre um amplo acesso. Olha só o que eu falei para vocês quando eu falei do princípio da publicidade, que as entidades, os órgãos, a administração, ela tem que dar publicidade aos atos e não basta eu publicar. Isso tem que ser acessível a todos, tá? Eu tenho a obrigatoriedade de dar publicidade a essas informações da maior forma acessível aí que você puder às pessoas. Professora, Portal da Transparência, ele é online. Nem todo mundo tem internet, você concorda? Concordo plenamente. Mas, se alguém quiser uma informação, ela consegue buscar isso lá? Isso que é ser acessível, tá? Não quer dizer que você vai receber na sua casa todo dia um jornal constando todas as informações que a administração tem. Mas ela vai deixar lá disponível, acessível a quem procurar. Então, se você sabe que para você ter acesso a essa informação, você vai ter que utilizar sítios eletrônicos, por exemplo, a pessoa ela tem capacidade de conseguir ir atrás, procurar por órgãos que vão passar essas informações para ela de como acessar, tá? Então, essas entidades elas vão assegurar essa gestão transparente e esse amplo acesso. Lembrando que esse amplo acesso não significa necessariamente falar assim que tá ali, tá disponível, você recebe em casa. É um amplo acesso no sentido de que se eu for atrás, eu vou encontrar essa informação. O que mais essas entidades devem garantir? Proteção da informação, garantindo a sua disponibilidade, autenticidade e integridade. Disponibilidade no sentido de que ela está disponível. Autenticidade no sentido de que ela é verdadeira. E integridade no sentido de que toda a informação que foi passada ali está completa, tá? A maioria da informação toda a informação que está ali, ela vai estar completa. Tudo que você solicitou vai estar ali dentro daquela solicitação que você fez, da resposta dada pela administração, certo? Então, vamos lá. Ela garante a disponibilidade, o acesso, garante que a informação é verdadeira e garante que essa informação ela não foi corrompida, que ela está íntegra, que ela está completa. Agora, nós temos também aí outro dever presente para essas entidades, que é a garantia da segurança dessas informações. A administração, ela tem muita informação. Ela tem informação da sua vida inteira, da vida inteira das pessoas. Muita informação. Então, ela tem também o dever, não só o dever de disponibilizar quando solicitado, mas principalmente também o dever de garantir que aquela informação ela seja segura, evitar vazamento de dados, vazamento de informações, certo? Então, outro dever que ela possui aí é a proteção. E aí nós vamos ter informações
informações que são caracterizadas como sigilosas, que mais para frente a gente vai falar quais são caracterizadas como sigilosas, informações pessoais, tá? Que a gente viu lá no início do artigo 5º, quando a gente estava falando lá no artigo 5º, que é uma das exceções que nós temos ao acesso à informação, tá? Uma das exceções é exatamente a sua privacidade, uma informação pessoal. Eu posso saber algo sobre mim. Se você procurar uma informação sobre mim e essa informação violar a minha privacidade, você não tem direito a acessá-la, senão eu, tá? Então, tem que assegurar aí as informações que sejam sigilosas, as informações pessoais, sempre observando aí se vai ou não afetar de alguma maneira a privacidade, alguma informação pessoal aí do cidadão, da pessoa que tem aí, está envolvida nessas informações, certinho? Aí na lei nós temos também, que eu trouxe aqui para a gente acompanhar, a gente vai ler junto, grifando aí algumas palavras-chave, as diretrizes da lei de acesso à informação. O que são essas diretrizes, meus amores? Quando eu falo que algo é uma diretriz, eu estou falando que ao cumprir aquele dever que eu tenho de dar acesso à informação à sociedade, eu vou levar em consideração essas regras, essas diretrizes, tá? Então, vamos lá. Primeira diretriz que nós temos aí, observância da regra, tá? Publicidade sempre vai ser a regra. Gente, isso aqui é dica de ouro para sua prova, tá? Lembrem-se, em regra deve-se dar publicidade. Essa regra é tão importante que se você deixa de dar publicidade para um ato, você está atentando contra um princípio constitucional. Esse ato não vai ter validade jurídica, esse ato pode ensejar em um ato de improbidade administrativa, você pode estar praticando um ato de abuso de autoridade. Então, qual é a nossa regra? Sempre dar publicidade. Lembrando que sigilo é exceção. Divulgação de informações que sejam de interesse público, de interesses de quem? Da nossa coletividade, independentemente de uma solicitação. Então, quer dizer que eu vou divulgar informações que são de interesse público, independentemente de alguém pedir, de alguém virar e falar assim, eu quero saber. Quer ver um exemplo sobre isso? Entra no portal da transparência do seu estado. Lá, você vai conseguir ter acesso aos salários que os servidores estaduais recebem. Você precisou solicitar essa informação? Não. Mas é de interesse da coletividade que as pessoas saibam quanto que os servidores estão ganhando, para onde está indo o dinheiro público? Sim. Então, eu não preciso sequer solicitar isso para o Estado. O Estado vai disponibilizar as informações que são de interesse coletivo sem que haja um requerimento inicial. Próxima diretriz, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia de informação. Então, nós estamos falando aí que a administração, ela vai utilizar sempre métodos mais tecnológicos, mais acessíveis a essa informação. Olha um exemplo importante com relação a isso. Durante a pandemia do Covid-19, nós tivemos aí vários aplicativos lançados pelos estados, municípios, até mesmo pela própria União, para você conseguir acompanhar as informações referentes à evolução do vírus em todo o nosso estado, a evolução das vacinações e tudo mais. Isso é um exemplo claro de acesso à informação por meio de tecnologias, de inovação. Ali na palma da sua mão, você poderia saber mais informações com relação a quê? Segurança, saúde de todo o estado. Você conseguia ter acesso para saber se você estava já apto para receber uma vacina, por exemplo. Então, é uma das diretrizes aí, você utilizar esses meios tecnológicos, tá? Em que pese nós somos um país aí, ainda, né, em desenvolvimento, a gente sabe que boa parte da população não tem acesso à internet e tudo mais, mas foi uma forma que a gente teve de poder viabilizar essas informações para as pessoas durante a pandemia, por exemplo. Correto? Certinho? Então, essas são umas das diretrizes que nós vamos ter aí.
Outra diretriz que nós vamos ter aí sendo utilizada por essas entidades, fomento para o desenvolvimento da cultura da transparência. Gente, cultura, tá? Eu tô falando que a administração, ela tem que incentivar para que os órgãos, as entidades, elas melhorem essa cultura de dar a informação, desburocratizar o acesso à informação, tá? Então, uma das diretrizes é exatamente fomentar com que todos os órgãos, eles deem a maior transparência possível dentro aí das entidades, dentro das necessidades aí da nossa coletividade, certo? Desenvolvimento do controle social da administração pública é uma diretriz em que sentido? Gente, quanto mais acesso à informação você possui do que a administração está fazendo, mais controle você vai ter das atitudes, das atividades desempenhadas pela administração. Então, você tem aí um desenvolvimento deste controle social. O princípio da publicidade, que nós falamos várias vezes, ele não serve apenas para que você saiba o que a administração está fazendo. É a forma, é a ferramenta para que você, cidadão, realize um controle social, um controle popular, lá da disciplina de controles da administração, né? Um controle vindo da própria população, da própria coletividade, em relação às ações praticadas pela administração pública, certinho? Beleza? Vamos entrar um pouquinho agora em um outro tópico que nós temos. Então, nós falamos aí o conceito da nossa lei de acesso à informação, a gente falou para que ela foi editada, quem está submetido a essa lei de acesso à informação, falamos sobre as diretrizes que elas possuem, e aí agora a lei, ela traz também, dando sequência aí em todo o seu texto, alguns conceitos importantes, como, por exemplo, o conceito de informação. Porque se eu falo de lei de acesso à informação, professor, o que é a informação? E aí, eu trouxe aqui para a gente ler juntos, porque é aquele tipo de conceito legal para vir como uma alternativa da sua prova aí em múltipla escolha. Então, vamos lá. Conceitos. Primeiro conceito que nós temos aí em tela, informação. Informação vão ser considerados dados. Dados. Qualquer tipo de dado, processado ou não. O que é um dado processado? É um dado que passou por uma triagem, por uma verificação dessas informações, desses dados. Quando ele não é processado, é só aquele dado que está sendo armazenado sem a administração saber se ele é verídico ou não, certo? Então, informação nada mais é do que dados que passaram por um processo de pela administração, eles são processados pela administração ou não, e vão poder ser utilizados para a produção e a transmissão de conhecimento. Gente, conhecimento nada mais é do que uma informação que foi processada, que foi trabalhada, que foi estudada. Então, você ficou sabendo de algo, você estudou, você processou, você trabalhou isso e apresentou isso como um conhecimento. Vamos voltar para aquele exemplo que eu estava dando para vocês do aplicativo da pandemia do Covid. Lá, você tinha informações, você tinha dados. Você sabe que existem pessoas que estão sendo contaminadas. Essas informações, esses dados, eles foram processados, trabalhados e foram divulgados para você, coletividade, por meio de uma coisa chamada conhecimento. Ele passou por todo um processo de trabalho, de produção ali, para verificar, olha, em tal região nós temos um índice maior de contaminação. Isso é conhecimento. É você pegar uma informação e chegar a uma conclusão com ela, certo? Outro conceito que nós temos importante, o conceito de documento. Vai ser uma unidade de registro de informação, qualquer que seja o seu formato. Isso hoje é muito importante, porque antigamente, documento, a gente tinha a ideia de que documento era um papel.
né? Você falava assim, documento, o que você visualiza? Eu visualizo um papel, uma papeleira, né, professora? Um documento formalizado. Só que documento hoje, meus amores, é muito mais. Um pendrive contendo informações é um documento. Um disco rígido ou até mesmo um link online onde está salvo algo importante, aquilo é um documento para lei de acesso à informação, certo? Informação sigilosa, outro conceito que nós precisamos visualizar junto, a questão do sigilo. Lembra que eu falei para vocês que é dever do Estado manter o sigilo? Aquela informação que é submetida de forma temporária, isso aqui é muito importante, a restrição de acesso público. Uma informação, ela não vai ser sigilosa para sempre. Ela somente vai ser classificada como sigilosa naquele período, naquele momento. Tá? Então, informação sigilosa, por que ela é sigilosa? Porque naquela situação, ela é uma informação que vai ser imprescindível, por exemplo, para a segurança do Estado. Então, ela vai ser caracterizada como uma informação sigilosa. Lembrando que a informação sigilosa, ela é temporária. Você restringe o acesso público de forma temporária em razão da segurança da sociedade ou do Estado. Informação pessoal, o que nós temos como informação pessoal aí no material de vocês? É aquela relacionada a uma pessoa natural identificada ou identificável. O que é uma pessoa natural identificada? É você saber nome, CPF, quem é. Naturalmente ela está identificada, você sabe a quem se refere aquela informação. E o que seria uma informação pessoal de uma pessoa natural identificável? É aquela informação que, apesar de você não saber o nome, não está falando, olha, essa informação se refere a tal pessoa. O conteúdo da informação em si, ele é passível de você identificar quem seja a pessoa. Por isso que ela vai ser identificável. Correto? Eu vou finalizar esse bloco aqui com vocês. No próximo bloco, nós damos continuidade aí nesses conceitos importantes.